Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Hoje, então, eu vou falar para vocês aqui um pouquinho do que nós, no Estado, e agora eu me apresento, estamos fazendo em prol do cidadão usando inteligência artificial e outras tecnologias, né? Então, quero passar para vocês aqui como nós estamos trabalhando para facilitar, melhorar a vida do cidadão através do uso em vários produtos do governo, né, em vários produtos ali que atendem ao cidadão, usando inteligência artificial e dados. Bacana? Vamos lá. Então, eu me chamo Alaô. Hoje eu estou como superintendente da área de dados na Secretaria-Geral de Governo. Hoje nós somos um órgão central de TI do Estado, tá? O Estado hoje ele tem mais de 40 órgãos, né? Em cada órgão tem a sua TI, mas a Secretaria de Governo hoje ela tem uma subsecretaria de TI, onde a gente trabalha ali em prol de todos os órgãos, né? Aqui um pouquinho sobre mim, né? Eu sou gestor governamental de TI, então funcionário público, servidor público do Estado desde 2007. Então eu já venho aí trabalhando com esse propósito de melhorar a vida do cidadão já há um bom tempo, né, na área de tecnologia, e agora com o advento da inteligência artificial, a gente tem trazido essa tecnologia para melhorar e facilitar a vida do cidadão, né. Atualmente eu sou membro da comissão de IA da ABEPTIC. A ABEPTIC é uma associação onde eu tenho as PRODs e as secretarias de TIs das unidades federadas, de praticamente todas as unidades federadas. Então, é uma associação onde a gente discute ali tecnologias, produtos, serviços de tecnologia que vão entregar melhorias para o cidadão, que vão trazer ali serviços digitais e transformação digital, para melhorar a vida do cidadão, né? Então, o Ligo ele trabalha muito com, hoje, inteligência artificial, com ciência de dados, né? Com processos criativos de inovação, ideação. Então, a gente tem um time ali que busca extrair qual a real causa raiz do problema e qual seria a melhor solução para a vida do cidadão. E levar essa palavra e desenvolver a cultura de inovação nas áreas de tecnologia, tá? As áreas de tecnologia do Estado, elas sempre foram muito cobradas por eficiência operacional, eficiência de custos, né? Então, a gente traz um pouco esse fôlego para respirar um pouco, olhar um pouco para o futuro, um pouquinho fora da caixa. Mas então vamos direto ao ponto, né? Vou trazer aqui vários produtos que a gente desenvolveu, que o Ligo às vezes atuou, que os órgãos desenvolveram com o uso de inteligência artificial. Começando aí, esse é um produto, um dos primeiros produtos, o que deu origem ao Ligo, eu gosto muito de falar dele. Se trata da IA da ouvidoria. Se vocês não sabem, a ouvidoria é a voz do cidadão dentro do Estado, ele é o processo, né, formal na qual o cidadão ele pode se manifestar positivamente ou negativamente, e isso anda dentro do governo. Vocês não têm ideia de quanto isso é sério para a gente. Processos da ouvidoria têm prazos rigorosos, tem sanções rigorosas caso o servidor não responda. Então, realmente, é um poder para que o cidadão, mesmo ele sozinho, uma pessoa única, consiga fazer sua voz andar dentro do Estado e receber uma resposta. O problema é que... o vídeo passou. O problema é que o cidadão tinha uma corrida de obstáculos para fazer sua manifestação. Ele tinha que saber para qual órgão, ele tinha que saber o assunto, ele tinha que saber a tipologia, né? Ele tinha que saber mais do que o próprio servidor sabe do Estado, né? E aí foi onde introduzimos a inteligência. Aqui ela é transparente, não se trata dessa questão de IA generativa nem nada, mas a IA para ajudar o processo. Eu pego a manifestação do cidadão, o cidadão ele vai na ouvidoria, no site, para fazer sua manifestação, que é o que ele foi fazer, e por trás ali existe uma inteligência artificial de várias camadas,
que pegam esse texto do cidadão, identificam para qual órgão identificam o assunto, né? Identificam a tipologia, se é uma reclamação, se é uma denúncia. Se for uma denúncia, por exemplo, a gente tem critérios que precisam ser atendidos, ele já dá o feedback para o cidadão, falta isso, para que deixe de existir esse ir e vir, né? Falta alguma coisa, devolve, né? Então, há uma inteligência que apoia o cidadão ali por trás, de modo que ele se concentre no objetivo dele, que é registrar a manifestação dele. E a gente ganhou muito com isso, porque como a inteligência passa a classificar para qual órgão deve ir, isso deixou de ser manual. Então, o tempo de resposta acabou diminuindo, porque já vai direto. Inteligência artificial é bala de prata? Não. Há casos em que ela erra, né? Essa aqui, por exemplo, ela tem uma precisão de 91%, 92%. Apenas isso que ela não acertou, volta para a Controladoria Geral e ela tem que classificar manualmente, né? Mas há um ganho muito grande. Chatbots, o governo tem desenvolvido muito assistentes de apoio à utilização de sistemas. Esse daqui mesmo é um assistente em que ele ajuda o servidor a usar o sistema. A gente tem sistemas muito complexos, a gente tem processos muito complexos, né? Em que muitas vezes esses processos que são realizados dentro do sistema têm legislações complexas por trás. Então, hoje tem sido muito utilizado, ao invés de eu ter manuais de 200, 300, 500 páginas de um sistema, né? A gente transforma isso em um assistente de apoio ao servidor que está usando ali, para ele atender mais rápido o cidadão, né? Então, ele tira dúvidas como é que ele preenche um campo, ele tira dúvida qual a legislação aplicada a determinado caso. Então, ele vai uso do sistema. Isso deu muita agilidade, né, para atender o cidadão para os processos internos dos órgãos. E melhor ainda, a gente treina esses assistentes com documentação de desenvolvimento do software, casos de uso, requisitos, né? Então, às vezes, como a gente tem aquela questão do desenvolvimento ágil, né? Às vezes o desenvolvedor não faz a documentação, né? Acontece. Então, aqui, com o mínimo de documentação, a gente consegue dar uma vazão. E aí, partindo um pouquinho para a visão computacional, né? Temos trabalhado em vários casos, aqui eu trouxe um, que é na parte da matrícula escolar. Por vezes, é exigido do cidadão, o ideal é que isso acabe, é exigido do cidadão que ele anexe documentos, mas mais ainda, esses documentos anexados em formato de imagem vão depois para uma pessoa que muitas vezes ela tem que ler e transcrever. É um processo demorado de validação manual, é um processo sujeito a erros, né? E qual que foi a ideia aqui? Desenvolver-se modelos genéricos capazes de identificar documentos e extrair informações desses documentos, né? Então, anexou uma identidade, como é o caso aqui, número, nome da mãe, o nome, né? Tudo isso já é extraído automaticamente, já é alimentado no sistema, né, ali de atendimento do cidadão, e o servidor, ele apenas confere se está tudo ok, dá uma validação final e segue o processo. Ou, às vezes, isso é automático, né? O cidadão sobe no serviço digital os dados dele, todo esse processo roda por trás, alimenta e o processo segue, né? Hoje a gente está um pouquinho além disso daqui, tá? Hoje nós temos usado IA generativa, e aí esses modelos de LLM, para responder várias perguntas. Por exemplo, eu tenho processos no estado onde eu tenho que subir a foto da lateral esquerda do veículo, né? Aí, como é que a gente faz? Ao invés de eu botar uma pessoa para verificar isso, eu jogo isso numa IA multimodal e pergunto, essa é a foto da lateral esquerda do veículo? Hoje a IA generativa multimodal consegue responder. Apenas os casos ali que fogem do padrão é que são tratados. Então, eu agilizo muito o processo e automatizo. Dou uma resposta mais rápida para o cidadão. Um outro projeto muito bacana que eu gosto de trazer são projetos da CGE. Esse aqui é ligado com aquele da ouvidoria, né? A ouvidoria é um processo onde o cidadão ele tem que ir até o Estado.
Mas por que não o Estado ir até onde o cidadão está falando do Estado? Aonde o cidadão está com dúvidas sobre o Estado, né? Então, esse projeto aqui que a gente chama de Fala Cidadão, também emprega vários modelos ali de tanto inteligência artificial clássica, quanto generativa agora recentemente, onde a gente realiza busca e coletas em notícias, em portais de notícias, em comentários de portais de notícias, para saber se o cidadão ele está com alguma questão com o Estado, né? E aí ajuda a CGE, né, mais especificamente a área de ouvidoria, a dar uma resposta mais ágil ao cidadão aonde ele está falando do Estado. Então, às vezes, eu tenho uma notícia num portal de notícia qualquer e o cidadão faz um comentário, né? Ah, é uma notícia de infraestrutura. Ah, na minha rua também tem um problema de infraestrutura, né? Então, a gente consegue identificar isso. A CGE tem um processo ali de triagem e aí eu já sei, ó, pô, o cidadão tá sentindo a falta do Estado nesse local com esse problema. Ele não precisou ir até a ouvidoria para se manifestar, porque a gente sabe que o cidadão que ele gosta do serviço prestado do Estado, geralmente a gente tem dificuldade de fazer elogios, né? Então ele não volta para fazer elogio. Mas aquele que teve algum problema, esse está motivado. Esse vai lá e normalmente registra, né? Então a gente acaba tendo um desbalanceamento. Então a ideia é ouvir mais isso. E falando um pouquinho de projetos massivos de dados, nós temos hoje no Estado um projeto chamado Horus, ele é um projeto que roda desde 2019, né? Hoje nós contamos ali com quase 3 bilhões de registros, então aqui a gente já entra numa escala de Big Data muito grande, né? E esse projeto é o seguinte, ele coleta os dados daqueles radares nas rodovias, né? Aqueles radares, eles fazem a leitura de placa ali, né, do veículo, ele registra que o veículo passou naquele momento, né? Só que isso não precisa ser usado só para multa, só para punir o cidadão, né? Eu posso usar isso para fazer planejamento viário, para entender se um determinado trecho da rodovia está com algum problema que está causando lentidão, para entender os fluxos de transporte de mercadorias, para saber aonde eu tenho que investir recurso em rodovias. Então, esse dado ele é riquíssimo para que eu possa traçar políticas públicas baseadas em evidências, né? Então, esse dado aqui, que normalmente, há alguns anos atrás, ele era usado somente para aplicar multas, então eu tinha lá 3 milhões de registros, eu tinha lá 2 milhões e meio de registro mês. E desses 2 milhões, sei lá, 5% era multa, os outros 95% eu jogava fora. Então, esse dado era jogado fora. O que a gente fez? Junto em parceria com vários órgãos do Estado, Secretaria da Economia, Goinfra, SSP, né, AGR, nós, vamos aproveitar esse dado. Então, esse dado hoje ele é armazenado nos Big Data do Estado, ele é trabalhado tanto com processos de análise de dados, como modelos de inteligência artificial, e ele hoje dá vazão e embasamento para N coisas. Ontem mesmo eu estava em reunião com o Instituto Mauro Borges, que faz estudos para o Estado, né? E eles estão usando esses dados aqui, para traçar matriz, origem e destino, para entender o fluxo de circulação de caminhões nas rodovias estaduais, para direcionar a aplicação dos recursos do Fundeinfra, por exemplo. Né? Então, assim, eu vou aplicar aonde eu preciso, aonde eu tenho maior necessidade. Né? Às vezes é uma rodovia que precisa ser ampliada, precisa ser melhorada, precisa ser expandida, duplicada. Como tomar essa decisão? Né? Então, a gente começou a usar esses dados aqui com vários modelos. E existe toda uma arquitetura complexa para esses dados aqui. Hoje o Estado está muito antenado com as tecnologias de mercado. Foi-se o tempo em que o Estado ele era sinônimo de tecnologia ultrapassada, de coisas antigas, né? Hoje, em termos de TI, o Estado está muito à frente, né? Um projeto recente que a gente lançou nesse sentido foi a identificação facial. A gente sabe o quanto é sério essa questão de dados e vazamento de dados, né? Então, para que o dado do cidadão ele não seja enviado para terceiros, né? O Estado hoje conta com um algoritmo
bastante confiável de validação facial, onde nós conseguimos identificar o cidadão. Para que isso tem sido usado? Isso tem sido usado para confirmar a identidade do cidadão em processos críticos que muitas vezes eu exigia a presença do cidadão em unidade de atendimento. Hoje eu não preciso mais, né? Então, por exemplo, tem sido trabalhado junto com o Detran, né, a transferência de veículos de forma digital. Agora, como é que eu faço isso com segurança? Garantindo que o proprietário do veículo é que está solicitando, sendo que ele não está numa unidade física do Detran ali ou no VaptVupt, né? Então, a gente tem que introduzir mecanismos que garantam essa segurança. Então, esse processo de validação, ele vai ser usado no meio do fluxo, né? Então, eu confirmo ali que é o proprietário do veículo, eu confirmo que é ele que está fazendo a transferência e eu sigo o processo. Eu tiro o cidadão da fila, eu dou flexibilidade para ele fazer a hora que ele quiser e um processo muito mais rápido e menos oneroso, né? Porque cada atendimento presencial tem um custo. E aí, existe todo um processo de prova de vida, né, para a pessoa não usar vídeo, não usar foto, né? Tem até aquele meme dos muffins, né, para você identificar qual é o chihuahua no meio de um monte de muffin, né? Então, existe toda uma aplicação de algoritmos, e aqui eu estou falando de inteligência artificial clássica, né, machine learning, deep learning mais clássico, que faz toda essa checagem, consulta as bases do Estado e valida aquele cidadão. E aí eu devolvo esse ok para que os processos sejam feitos, né? E aí, isso aqui muito a palavra do Ligo, que nós temos acompanhado esses processos de inovação no Estado, e agora, depois que a OpenAI virou o mundo de cabeça para baixo, né? O mundo não dá volta, ele capota, né? E a OpenAI deu uma capotada na gente nesse sentido. Ela mudou totalmente a forma da gente enxergar a IA, né? Hoje a IA está muito mais acessível, né? Está muito mais palpável. Antes, eu lembro muito bem, em 2019, a gente precisava convencer a área de negócio que IA era bom para ela. Hoje a área de negócio procura a gente, eu quero uma IA para resolver meu problema. O que você quer? Eu quero um chat GPT da vida. Beleza, vamos lá, né? Então, hoje está muito mais palpável para todo mundo que a IA traz benefícios, né? E não só benefícios de IA generativa, de conversacional e tudo mais. O potencial é muito maior. Então, nós queremos democratizar a IA. Então, esse aqui é um produto que nós estamos finalizando ele, que eu costumo dizer para o time que é o seguinte, ele é eu quero que o servidor, para melhorar a eficiência operacional dele, possa criar um chatbot, um assistente virtual, igual a instalação no Windows, next, next, finish. Ele não precisa entender de temperatura, ele não precisa entender de janela de contexto, ele não precisa entender de tokens, ele só quer chegar lá, botar os documentos dele e poder conversar com os documentos dele, né? Então, esse produto está em fase final de desenvolvimento, onde o próprio servidor, ou a área, a gerência, a superintendência, vai poder subir seus documentos, configurar ali minimamente um prompt, uma carinha, uma personalidade, pronto. Eu já tenho um chatbot, que ele pode conversar, que ele pode compartilhar com o time, que ele pode integrar na sua aplicação web de forma muito tranquila, né, de forma muito direta. Então, eu começo a dar escala para o uso da IA, principalmente no pilar de eficiência operacional, porque a gente sabe que isso agiliza muito, né? E o Estado ele tem investido nisso. A gente sabe o quanto é séria a questão dos dados. Então, hoje o Estado ele conta com uma tecnologia muito moderna. Hoje a gente tem um grande cluster computacional com 8 GPUs A100, né, para rodar modelos on-premise, que não levam o dado do cidadão para nuvem nenhuma, né, mais um cluster com GPUs T4 para rodar modelos de vídeo, de processamento de imagem, né, e hoje a gente já tem disponível no Estado modelos open source, né, então eu tenho ali
Llama 3B, eu tenho o Llama 11B multimodal, a gente está subindo agora o Llama 70B, e para o ano que vem, o Estado, a gente está fazendo uma aquisição, o Estado vai subir o Llama 405B. Então, a gente vai ter um modelo realmente grande, on-premise, que não leva o dado do cidadão para lugar nenhum, capaz de realmente atender as necessidades para melhorar a vida do cidadão. Fora outros modelos que a gente tem de voz para texto, texto para voz, que auxiliam ali na interface com o cidadão, né? A gente sabe que a transformação digital, ela trouxe algumas barreiras, e a gente tem uma deficiência do letramento digital, né? E, às vezes, até o analfabetismo ou o semi-analfabetismo, né? Como levar canais digitais para o cidadão, né? Que tem essa dificuldade, né? E, então, nós estamos investindo muito em tecnologia de voz para texto e texto para voz, onde eu consigo atender o cidadão por voz. Ele fala o que quer, eu entendo, a IA me ajuda a saber como resolver isso, e a resposta ela é dada de volta em voz também, para que o cidadão possa ouvir a sua resposta, né? Então, isso é bacana para a gente trazer também para esse mundo da inclusão digital, dos serviços digitais, o cidadão que tem essa dificuldade. E como é que a gente faz isso, gente? Usando inteligência artificial. Esses modelos aqui, apesar de serem IA clássica, fazem muita diferença na prestação de serviço, né? E aí, essa é toda a nossa arquitetura hoje. Hoje, nós, lá no Ligo, desenvolvemos uma arquitetura de referência, né, para rodar aqueles modelos, onde tudo é baseado em serviço, para que os órgãos possam integrar isso nos seus fluxos de maneira simples, para que qualquer desenvolvedor das TIs setoriais consigam utilizar. Nós fazemos uso fortemente do Langflow, que é uma ferramenta low-code de desenvolvimento de IA, né? Então, nossos processos e aquela aplicação do chatbot que eu falei agorinha, ela é toda desenvolvida em low-code, né? Para agilizar a entrega, para a gente responder mais rápido, para a gente mudar se precisar mais rápido. Muitas vezes, a inteligência artificial e o uso de inteligência generativa, ela precisa de muitas interações para ser calibrada, né? Então, esse tipo de ferramenta traz muita agilidade. E aí, realmente, eu estou falando de democratizar a IA. Eu posso entregar isso daqui para quem entende fluxograma, para quem não sabe programar uma linha de código. E ele consegue, minimamente, estruturar um assistente ou um agente de IA que consiga atender suas necessidades, que lê um documento, que gera um resumo, que descreve uma foto, que processa um e-mail e ajuda a dar uma resposta, que lê lá determinado processo e ajude a entender aonde tem os gaps que ele precisa atuar. Então, ele pode aqui, com fluxos da informação, e aí cada caixinha eu posso apontar o que eu quero que a IA faça, ou se é para a IA fazer alguma coisa, e ele consegue sair do outro lado com a resposta. No meio, ele teve todo esse apoio de inteligência artificial. Só um pouquinho da ferramenta aqui. E aí nós temos organizado isso tudo em um grande hub, né? Onde a gente desenvolve MVPs para provar os conceitos, a gente cria modelos fundacionais, né? E então, não necessariamente eu entrego a solução final, a gente atua em soluções finais, mas a gente apoia muito aos órgãos com modelos fundacionais para que ele possa construir o seu serviço em cima daquilo. É o caso do texto para voz, por exemplo, ele é um modelo fundacional, por si só ele não entrega valor, mas ele pode ser acoplado no atendimento do WhatsApp do órgão. Então, está ali, está pronto, é uma API, ele não precisa se preocupar com a IA envolvida, com o treinamento envolvido para aquilo estar disponível. Ele pega e usa, né? E isso agiliza muito o processo. Mas a gente precisa falar de governança, né? Então, o Ligo, principalmente, a gente tem feito um grande trabalho agora, vamos começar, na verdade, o ano que vem, de catalogação dessas soluções de IA, para entender vários pontos. Um deles, medir desempenho, medir a qualidade das respostas, né? Trabalhar com diretrizes, né? O uso da IA tem o seu lado bom,
mas a gente tem que ter preocupações. Então, a gente tem várias questões em abertos que a gente precisa trabalhar. A gente precisa saber quando é que eu vou optar por um modelo on-premise ou um pago, né? Como que o serviço público vai contratar IA de maneira sustentável? A gente sabe que hoje isso é caro, né? Como é que eu garanto que não está havendo vazamento de dados do cidadão, do Estado, né? Como é que eu identifico e monitoro esses assistentes virtuais para que eles não estejam falando besteira? Entendeu? Porque quando a gente usa IA generativa, a gente sabe que é probabilístico. Ele pode alucinar. O quanto isso pode ferir a imagem do Estado, a imagem do órgão, a imagem de um determinado serviço, se a IA começa a falar besteira lá. Então, tudo isso a gente está preocupado. E a gente está buscando respostas para que a gente consiga traçar essas grandes diretrizes do uso responsável de IA. O problema aqui não é usar ou não o IA. Eu acho que essa página a gente já virou. A IA está aí, gente, não tem volta. Você não vai ser substituído por uma IA, mas você vai ser substituído por alguém que sabe usar IA, tenha certeza disso. Tá? Então, a IA está aí. Só que a gente precisa usar ela de maneira muito consciente, de maneira responsável, de maneira ética. Então, a gente tem aqui um grande trabalho de governança para se fazer, um grande trabalho de normatizar, de entender como é que eu vou medir isso, de entender como é que eu vou evitar alucinações, de entender como é que o órgão vai agir com questões relacionadas a vazamento de dados, a gente tem aí a LGPD para atender. Então, são vários pontos que vão além do simples uso. Queremos a IA, mas queremos do jeito certo, do jeito que vai trazer benefício para o cidadão. Né? E isso aqui é a ponta do iceberg, tá, gente? A gente tem Secretaria de Saúde com produtos premiados na área de IA, a gente tem Secretaria da Economia acelerando o processo de concessão, por exemplo, de isenção de IPVA, todo baseado em IA, para um processo que demorava dias para o cidadão receber a resposta, ele recebe, às vezes, em poucas horas ou de um dia para o outro, né, porque a gente está usando IA por trás. Né? Então, a gente tem vários órgãos do governo que estão já hoje empregando IA para facilitar a vida do cidadão, para otimizar seus processos internos. Né? E aí eu finalizo com uma frase, né? A frase de Steve Jobs, que eu acho bacana a gente parar para refletir, é o que eu falei. A IA está aí, não tem jeito, não tem volta. Temos que enxergá-la como oportunidade e não como uma ameaça. Ela tem grande potencial de nos ajudar e nos ajudar a transformar a nossa vida, nos ajudar a transformar a vida do cidadão, eu enquanto servidor público. Né? Então, a gente tem que enxergar essas inovações como oportunidades de criar coisas bacanas, de criar coisas legais, de facilitar a vida de todo mundo. Né? E aí, se quiserem contato, está aqui meu LinkedIn, a gente pode bater um papo lá, qualquer dúvida, a gente pode mandar mensagem que a gente conversa. Obrigado, pessoal.